Muito bem, vamos então para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira, que sempre nos traz aí uma perspectiva para a votação dos principais projetos em debate no plenário. Bom dia, Carol. Temos então essas medidas provisórias aí, o FIES, um assunto muito importante para os estudantes que estão prestes a fazer o Enem agora essas semanas. E temos também aí a chegada, o anúncio, né, de medidas provisórias em relação ao ajuste fiscal. Como é que tudo isso pode refletir aí na votação de uma semana que tem feriado? Bom dia, Vera. Pois é, havia uma expectativa do que de fato seria votado essa semana, não só por causa desses fatores que você já falou, o feriado, a semana um pouco mais curta aqui no Congresso, mas também porque na semana passada o presidente Rodrigo Maia tinha dito que não colocaria medidas provisórias em votação até que se mudasse o rito de tramitação dessas medidas provisórias com a proposta de emenda à Constituição que está na pauta do plenário. No entanto, o presidente Rodrigo Maia está viajando, o deputado Fábio Ramalho anunciou ontem, que não vai deixar de colocar em votação assuntos, temas que, segundo ele, tem consenso, que, segundo ele, é o caso dessas medidas provisórias. A gente vai conversar sobre isso agora com os vice-líderes que estão aqui com a gente, a deputada Jo Moraes, que é vice-líder da minoria, é do PCdoB de Minas Gerais, e também o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB do Maranhão. Deputada Jo Moraes, bom dia. Há, de fato, consenso para essas medidas provisórias, essa MP do FIES e também essa outra medida provisória aí que dá descontos, que abaixa, né, os impostos das empresas que fazem mineração, petróleo e gás natural? Claro que não. Em primeiro lugar, existia uma proposta e um compromisso do presidente Rodrigo Maia, que é extensivo a quem lhe sucede, de que não se votaria a medida provisória nesse momento em que não se alterasse a medida provisória que regulamenta a tramitação o rito da medida provisória. E, segundo, a medida provisória do FIES é um golpe na política pública que o MEC abre mão, prejudica os estudantes, ele passa a ter compromisso de pagar um mês depois, mal tem acesso ao diploma, e é retirado inteiramente do controle, já que ele não integra o Conselho. Por isso que a oposição não vai admitir uma perda numa política tão importante, que é a política do ensino superior no país. Deputado Hildo Rocha, sua opinião sobre essa medida provisória, sobre se ela tem consenso ou não? É uma MP aí que, na faixa atual, reduz o número de bolsas concedidas. Como que ela vai ser recebida pelos estudantes? Eu acho que é difícil ter consenso quando nós temos 28 partidos nesta casa com representação. Muito complicado, muito difícil, e por isso nós estamos aguardando aí a implementação da reforma política que vai diminuir essa quantidade de partidos políticos que nós temos. Mas há uma vontade da maior parte dos partidos políticos de se aprovar ainda nesta semana, ou no mais tardar na próxima semana, essa medida provisória que reformula o FIES. Agora, até mesmo famílias com 5 salários mínimos vão poder ter seu filho tendo acesso ao financiamento. Logicamente que esse financiamento estudantil, que foi criado em 1967, já está com 50 anos, houve modificações ao longo da história e, logicamente, que nós temos que atualizar para as regras de hoje, para o momento econômico que o Brasil vive atualmente. Nós sabemos que algumas pessoas se utilizavam do financiamento para fazer daquilo meio de vida, em detrimento de outras pessoas que não tinham acesso. E agora nós vamos poder estar fazendo justiça com esse recurso, oportunizando a maior quantidade de pessoas, de brasileiros e brasileiras, um acesso ao financiamento correto. Deputado, fazia disso do financiamento um meio de vida, o senhor quer dizer que tinha gente que recebia sem de fato ter necessidade, é isso? E o que muda nessas regras, por exemplo, a questão que a deputada Jo Moraes destacou, a questão da carência, né? De acabar a carência, o estudante então acaba de se formar e já precisa começar a pagar o financiamento imediatamente. Olha, tinha muitas pessoas que, como representantes, ali viviam eternamente, representantes de juventudes, e ficavam lá vivendo à custa desse recurso do FIES. E nós agora, com essa modificação, vai fazer a coisa de forma correta, para que aqueles que tenham realmente necessidade possam ir lá buscar. O que está acontecendo é uma mudança pequena no prazo de pagamento. Quando você termina o seu curso, você já vai poder, 1 mês ou 2 meses depois, começar a pagar. É um valor muito pequeno que será pago, e eu acredito que nós, inclusive, temos aqui destaques,
se não for da vontade da maioria dos parlamentares, pode ser modificado isso. São vários destaques que já entraram e outros que deverão entrar para aprimorar ainda mais aquilo que foi mandado pelo governo federal. Logicamente que nem tudo que o governo federal manda é aquilo que será aprovado aqui. Muita coisa já foi mudado lá na comissão especial e outras serão mudadas com certeza aqui no plenário da Câmara. Deputada Jo Moraes, e a outra medida provisória que aguarda votação, então essa chamada MP da mineração, né, que muda aí a tributação das empresas que fazem a exploração do petróleo e do gás natural. É bom a gente entender os absurdos que esse governo faz. Enquanto não persegue os 400 bilhões de sonegação que as empresas têm, tenta pegar um estudante que por falta de dinheiro não conseguiu pagar o seu FIES. E nesta emenda agora, nesta medida provisória, é muito mais grave. Num momento de crise fiscal, em que ele tem um rombo altíssimo, em que está ameaçando tirar dos aposentados, coisa que é demagogia, porque o impacto de qualquer reforma da Previdência vem daqui a alguns anos, ele apresenta uma proposta praticamente de isenção fiscal no momento em que está abrindo o setor de petróleo e gás para as empresas estrangeiras. Por isso que eu acho que é um absurdo, nós temos que defender o conteúdo local da produção da exploração de petróleo e gás, nós vamos defender a manutenção do sistema de partilha, porque é aí que o país ganha, nós precisamos desse recurso que vem do pré-sal e com toda certeza a oposição vai fazer obstrução a uma medida provisória que favorece as empresas estrangeiras e quer tirar esta crise fiscal a partir da exploração dos trabalhadores na reforma da Previdência. Deputado Hildo, essa outra medida provisória, ela tem mais apoio, menos apoio? Qual que é a expectativa do senhor para a votação? Olha, a expectativa de que será aprovada é uma medida que fomenta a exploração de gás e petróleo através de incentivos para que a infraestrutura necessária para a exploração desse petróleo que está lá no nosso subsolo de uma maneira bastante profunda e que precisa de alta tecnologia, esses equipamentos que serão importados deixe de pagar imposto de importação e outros tipos de tributos. Isso é natural, isso é normal, porque o governo entende que tem que fomentar a exploração de petróleo, porque nós temos uma grande riqueza no nosso subsolo e não adianta essa riqueza se nós não conseguirmos tirar ela. E se não sinalizar para os investidores de que nós estamos querendo isso e que nós precisamos desse petróleo aqui fora para que a gente possa aumentar a riqueza do nosso povo, dos brasileiros, de nada vai adiantar. Lá nós sabemos que tem esse petróleo, nós sabemos que temos muito gás e estamos ainda importando gás da Bolívia sem explorar o nosso gás por falta de condições. E as condições que são necessárias nós estamos estabelecendo ela através dessa medida provisória. Análise de vetos hoje mais tarde no Congresso, a expectativa do senhor? Olha, alguns vetos serão mantidos sem dúvida nenhuma, até porque derrubar um veto é mais difícil que aprovar uma PEC. Mas alguns outros vetos, talvez, aqueles que estão na LDO, talvez sejam derrubados, como o anexo de prioridades e metas, que foi ali aprovado na comissão, aprovado no plenário, que talvez, dependendo do acordo, talvez até seja mantido. Deputada Jo, a senhora está acompanhando também essa pauta do Congresso? Qual que é a expectativa dessa sessão do Congresso de hoje? Nós temos dois objetivos em derrubar veto. O primeiro objetivo é derrubar o veto que o Temer fez o acesso da Ancine à isenção para a compra de equipamentos para salas de cinema. Coisa simples que é absurdo vetar essa exoneração. E o segundo veto é derrubar essa esdrúxula ideia de que está livre o autofinanciamento. Deputado que tem dinheiro pode dar quanto quiser para sua campanha. Aqueles, como nós da oposição, que não temos dinheiro, não temos acesso. Então você já define que o poder econômico volta. Nós devemos derrubar este veto ao teto de autofinanciamento. Como é que os deputados da base do governo vão se comportar sobre essa questão do autofinanciamento, deputado Hildo? Não, cada partido tem a sua forma de ver essa questão do autofinanciamento. O próprio PMDB foi a favor do autofinanciamento de campanha política. Nós aqui aprovamos, tanto na comissão especial que analisou a reforma política, a infraconstitucional, que é o que nós estamos falando nesse momento, assim como também as outras
as outras medidas no sentido de diminuir despesa de campanha. Aqui no plenário também nós votamos a favor. Infelizmente o Senado fez lá uma medida errada que levou o presidente a tomar essa decisão de vetar. Agora vamos ver qual será a consequência de tudo isso. Deputado, vamos avançar um pouquinho já, então, nessas medidas provisórias que foram anunciadas, foram editadas pelo governo essa semana, que são novas medidas de ajuste fiscal, com aumento da contribuição previdenciária de servidor, empurra mais para frente, possibilidade de reajuste. Qual que é a expectativa de vocês para a análise desse pacote, dessas medidas provisórias aqui na Câmara? Olha, a medida provisória não chegou ainda aqui na Câmara, não tenho conhecimento do teor dela, apenas as matérias de jornais que nós tivemos acesso. O que diz lá é que o reajuste para os servidores públicos será mantido de até aqueles que recebem até R$15 mil. Aqueles que recebem acima de R$15 mil terão o seu salário congelado por um ano em função do grande déficit orçamentário que nós temos, de 159 bilhões de reais. Fora isso, eu não tenho conhecimento, porque eu não recebi ainda, e pelo que eu saiba, a Câmara ainda não distribuiu as medidas provisórias e nem sequer ainda foi criada as comissões. Deputada Jo, já dá para adiantar alguma coisa sobre essas medidas? Olha, a primeira coisa é que é um absurdo quando você tem um déficit fiscal grande, criado e produzido pelo próprio governo Temer, você tem um programa de refinanciamento para perdoar a dívida praticamente de várias pessoas e você chega nesse momento e quer descontar com o servidor público que na sua grande maioria já está ganhando baixo, tendo perdas, inclusive ameaçado de ampliar a contribuição ao INSS. Por isso que eu acho que vamos cuidar do Brasil, e para cuidar do Brasil, vamos cuidar de quem deve e de quem pode pagar o povo brasileiro, que são os grandes devedores desse país, e não o servidor público que enfrenta dificuldades há muito tempo para se firmar e para ter um salário adequado. Para a gente terminar, deve votar alguma coisa essa semana com essa questão de feriado? Qual que é a expectativa dos senhores? Olha, eu espero que seja votado a medida provisória do FIES, assim como também da mineração de petróleo e gás, que é um estímulo à produção em nosso país. A senhora acha também, deputado, pode votar alguma coisa essa semana ainda? Acho muito difícil porque a casa tem que pactuar, tem que ter um projeto para tirar o país da crise. E ter que votar não é algo que o governo tira do bolso do colete a qualquer hora para atingir alguém do povo brasileiro. Vai votar um projeto adequado. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa história de contingenciar recursos para a ciência e tecnologia e para a defesa, nós somos radicalmente contra. Tem que liberar os recursos da defesa e da ciência e tecnologia. Deputada Jo. Nessa medida provisória do FIES, ele garante, pelo menos por 20 anos, 5% do fundo destinado ao desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, 5% para a ciência e a tecnologia. Então, é algo que não dá para entender o Partido Comunista do Brasil ser contra, se na própria medida provisória que veio de lá do governo está incentivando um bom recurso, que são recursos constitucionais. Só que não pode tirar esse recurso dos estudantes, tira dos grandes devedores do país. Dos estudantes, é do Fundo de Desenvolvimento, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é da Sudene, da Sudan e da Sudeco, não é dos estudantes. A gente então vai continuar acompanhando esse debate no plenário hoje, provavelmente. Deputada Jo Moraes, deputado Hildo, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.